Fala aí, povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a paz do Senhor. Eu espero que você esteja bem para honra e glória do nosso Deus. Eis mais um dia que o Senhor nos concedeu. Estamos aqui para estarmos nos alimentando da palavra do Senhor. Bem, o dia que alguém olhar para mim e falar assim, Dé, eu não vejo Cristo na sua vida, eu vou ter certeza que eu saí da presença do Senhor, que eu estou vivendo religiosidade. Mas eu louvo e exalto o nome do Senhor, porque ainda há vidas que olham e falam, eu vejo Cristo em você. Porque o dia que o Senhor falar comigo, usar um vaso para falar assim, ó, não estou vendo Cristo em você, você não está resplandecendo o brilho do Espírito Santo, ó, pode ter certeza que eu vou recolher a minha insignificância, ó, pegar a Bíblia, dobrar meu joelho e falar assim, Pai, onde foi que eu errei? Onde foi que eu permiti que a religiosidade entrasse na minha vida? Mas enquanto eu buscar viver verdadeiramente em comunhão com o meu Deus e andar em santidade, eu sei a minha identidade em Cristo. Eu sei quem eu sou em Cristo e eu sei o propósito a qual o Senhor Jesus Cristo me criou. Eu fui criada para ser a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, Gênesis 1, 27 e Efésios 1, 11 e 12, para o louvor da glória de Deus. Esse é o meu propósito. E esses vídeos, e o YouTube, o Instagram, o Facebook, é para o nome do Senhor ser glorificado. Romanos 10, 15. Formosos são o quê? Conformosos são o quê? Os pés que anunciam as boas novas, a palavra do Senhor. Eu não tenho tempo para perder vendo filme, falando da vida dos outros. Eu quero ganhar tempo pregando a palavra de Deus, adorando, servindo ao Senhor, pregando o reino do Senhor, declarando que Jesus Cristo está voltando. Então, o dia que não virem a imagem do Senhor em mim, o dia que não sentirem o Senhor Jesus Cristo em mim, o Senhor já até sabe, me leva, Pai, porque viver de religiosidade, ó, o cristão ele tem que correr disso. Então, para honra e glória de Deus, mais um vídeo, com a permissão do Senhor, eu estou aqui para começarmos a falar de Tiago, meu livro favorito, eu amo Tiago. E de Gênesis a Apocalipse ninguém explica Deus, e esse tour maravilhoso em Tiago. Então vou dar uma pausa, aqui para você dar uma lida no primeiro capítulo. Vamos começar um de cada vez, que nem a gente fez com o Tito? Vamos embora. E aí, já leu? São apenas o quê? 26, 27 versículos. Se a gente for para os últimos versículos, né, 26 e 27, a gente vai falar que a religião pura, sem mácula para o nosso Deus, é o quê? É visitar os órfãos, as viúvas, guardar para não se contaminar com o mundo. Se a gente for começar de trás para frente, a gente já começa o quê? Tá levando na face, que a religião e o primeiro mandamento, antes da gente entrar em Tiago, primeiro mandamento que o Senhor nos deixa, amar a Deus o quê? Acima de todas as coisas. Lá em Mateus 12, 30, 31. Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, com toda a sua força. E o segundo o quê? Amará o teu próximo como a ti mesmo. Aí você vai lá para 1 João 4,8. Quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Então, se você tem Deus na sua vida, você já entende que precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo. E aqui, ó, a viúva e os órfãos. Então a gente entende que a gente não pode se contaminar com o mundo e amar. Se você não ama o seu próximo, logo você não ama Deus, porque Deus é amor. Ó, o final do capítulo 1 de Tiago já vem nos dando uma lição sobre os mandamentos. E quando a gente vai lendo a palavra do Senhor, a gente vai se deliciando, porque a palavra diz o quê? Ter prazer na lei do Senhor. Como é que você não vai se deliciar com esse maná, com esse pão, com essa água aqui? Como é que você não vai ter prazer de falar com o teu pai, de orar, de querer ouvir a voz dele? Então, alguma coisa de errado tem. Porque nós precisamos estar andando na sã doutrina, como Tito nos ensina lá. Ensina o quê? Capítulo 2, versículo 1, que nós lemos na semana passada. Ensine a sã doutrina. E a sã doutrina está onde? Na palavra de Deus. Então, quando nós começamos a ler Tiago, ele já começa o quê? Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos. Meus irmãos, tem motivo de grande o quê? Alegria, passar por várias provações. Comecei a falar do mandamento, comecei de trás para frente. Mas quando nós nos deparamos com Tiago, ele vem falar assim, é motivo você passar por essa luta, por essa enfermidade, por esse desemprego, por essa traição. Aí você vai falar assim, nossa, que isso? Por quê? É nesses momentos que a sua fé, ela vai ser o quê? Vai ser aprovada, vai ser aperfeiçoada. É nesses momentos de luta que Deus vê o nosso coração.
Onde nós estamos firmados? A gente está firmado na nossa carne, que vamos desanimar, meter o pé da presença de Deus? Ou nós vamos nos firmar mais ainda, nos apegar a Deus, passar pelo deserto dando glória? É no meio da provação que a nossa fé precisa estar alinhada com a vontade de Deus, com o desejo de Deus, com o propósito de Deus para a nossa vida. A gente só é tentado por aquilo que está no nosso coração. E muitas das lutas que nós passamos são consequências do que nós escolhemos. Gente, não sou eu que estou falando, não. Aqui, ó. Ao contrário, cada um é tentado o quê? Pela sua própria cobiça. Versículo 14. De qual capítulo? De Tiago, gente. Olha, Tiago. Estamos lendo o primeiro capítulo aqui, ó. Tiago. Olha os versículos. Você não leu? Não leu? Pausa para você ler, para você me acompanhar. Então o homem ele é tentado o quê? Pelo que está no seu coração. Então as lutas, as provações, muitas delas são consequências do que nós escolhemos. São consequências dos nossos pecados, são consequências das nossas escolhas de afobação, de ansiedade, de querer agora, Senhor, dar aquele jeitinho. Não, Senhor, eu vou lá, eu vou casar agora. Não, eu vou conseguir aquele emprego, um dinheiro fácil. Não, Senhor, é só uma mentirinha, eu vou ganhar. Então isso a gente acaba colhendo. Quando nós nos precipitamos em não esperar o tempo de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, nós colhemos consequências. E provações, e ventos, e tribulações acontecem com a permissão do nosso Deus. Diante de tudo que nós escolhemos, diante de tudo que nós vivemos. E o nosso coração ele precisa estar onde? Em Deus. A nossa fé precisa estar onde? Está em Deus. Então, meus irmãos, é motivo de grande alegria. Olha para dentro do seu coração. Se você verdadeiramente ama a Deus, acima de todas as coisas, busca cumprir os mandamentos, você vai ter o quê? A direção de Deus. Você vai esperar para que o Senhor te conduza. E as provações dos ventinhos que a gente passa, que não venham ser por escolhas erradas e afobadas e precipitadas nossas, mas que sejam ventos da vida, né? Perseguições corriqueiras que o cristão vai passar, porque a palavra do Senhor fala que por amor ao nome dele, nós vamos sofrer perseguições. Então as perseguições vêm de tudo. Lá em Mateus 10:36, fala que o inimigo dos homens são o quê? Da sua própria casa. Depois vão confirmar se é esse versículo mesmo, mas está lá em Mateus. Os inimigos dão o quê? São da sua própria casa. E nós passamos lutas, né? Com os nossos parentes, com os nossos familiares. Mas para tudo o nome do Senhor ser glorificado. Precisamos ter posição, precisamos ter os dons do Espírito Santo. O amor, a alegria, a temperança, a mansidão, a longanimidade. Então assim, diante das provações, nós precisamos pedir sabedoria, que Tiago também nos ensina, pedir sabedoria sem duvidar, para o Senhor nos dar direção, né, diante de todas essas circunstâncias que temos passado. Se amarmos a Deus de todo o nosso coração, se buscarmos obedecer os mandamentos do Senhor, vamos passar pelas provas, vamos passar pelas lutas, mas a nossa fé e o nosso coração vai estar o quê? Sendo direcionado por Deus. A nossa fé firmada no Senhor nos dá o quê? Perseverança, persistência de estar naquele grande dia com o Senhor Jesus Cristo. A gente não vai se deixar abalar, a gente não vai se deixar perder o foco diante das lutas e das provações. Vamos ficar alegre, porque é a provação que a nossa fé vai ser o quê? Provada, que a nossa fé vai ser o quê? Firmada no Senhor Jesus Cristo, para naquele grande dia a gente chegar lá naquele coralzão lá e cantar, e glorificar e adorar o Rei dos Reis, é o Santo dos Santos. Mas é preciso você o quê? Ter intimidade com o Senhor. É preciso você orar, ler a Bíblia, né? Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. E jejum também, se revista de jejum. Esses três aí, ó, são kit sobrevivência do cristão. Eu falo que é o kit sobrevivência do cristão. E para finalizar, né, queridos, eu quero finalizar com um dos meus versículos favoritos do capítulo 1. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Comecei esse vídeo falando assim: o dia que você não ver Cristo em mim, algo de errado tem. Vou estar vivendo de forma religiosa e não é o meu querer. Eu busco praticar a palavra de Deus. Então, se você não conhece, não me conhece, veja alguns vídeos anteriores. Dá uma seguidinha também se quiser. Dá um pulinho lá no Instagram que você vai me conhecer um pouquinho mais. Porque as pessoas elas falam do que elas não veem, do que elas não entendem. Elas tiram as suas próprias conclusões. Mas nós que buscamos viver verdadeiramente com a identidade de Cristo, a gente não se importa com o que falam. Por quê? Nós sabemos por que fomos criados. Para o que fomos criados? Nós sabemos o nosso propósito. Eu sei porque eu fui criada. Para o louvor da glória de Deus. Então eu busco praticar a palavra de Deus. Não porque eu quero ser melhor do que você, mas eu quero morar no céu. Vou morar no céu com Jesus e vou contemplar sua luz. Vou morar no céu e para sempre descansar. Eu vou morar no céu com Jesus e vou contemplar sua luz.
vou morar no céu e para sempre descansar. O meu coração está em Cristo. Meu coração almeja a vida eterna com meu Pai. Por isso eu busco praticar a palavra do Senhor Jesus Cristo, não apenas ler. Eu busco viver longe da mentira, viver longe da prostituição, viver longe da imoralidade sexual, viver longe do engano, viver longe das libertinagens, viver longe do roubo, viver longe das fofocas, viver longe de tudo aquilo que desagrada ao meu Pai. Viver longe de tudo aquilo que desagrada ao Senhor e que me afasta dele. Eu busco viver. Então, a palavra do Senhor, ela precisa ser verdadeira. Ela precisa ser a minha verdade. E ela é diariamente o meu alimento, a minha água. Então, sejamos praticantes da palavra do Senhor e não somente ouvintes. E eu deixo aqui capítulo 1 de Tiago para nossa meditação. E amanhã eu volto com o capítulo 2. Deus abençoe sua vida grandemente, poderosamente, que jamais falte a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Amém? A paz.